Boa noite a todos, eu sou Conrado Paulino da Rosa, sou coordenador do curso de pós-graduação em Família e Sucessões da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Sejam todos bem-vindos. E, excepcionalmente, esse webinar da FMP está acontecendo, cada um de nós, professores aqui, tanto eu como o professor Antônio Zanetti, gravando da sua própria casa, considerando o momento atual de confinamento em razão do coronavírus. Então, esse momento, que é um momento de readaptação de todas as atividades, também serve aqui para os nossos estudos, mas o bom é que as tecnologias nos permitem hoje ter essa interação. Inclusive, a todo momento aqui nesse webinar, vocês podem participar por meio dos comentários aqui no chat, que a gente também vai fazer a troca e vai responder os questionamentos a partir do chat que fica disponível aos senhores. A gente começa falando a respeito das características gerais do direito das sucessões, porque, na verdade, nós, e a escolha de nós conversarmos em conjunto com o professor Zanetti é em razão de nós analisarmos as peculiaridades da sucessão quando envolve o produtor rural. E, acima de tudo, as características e as ferramentas que cada um dos senhores podem utilizar nos casos que têm sob sua responsabilidade, considerando que nós estamos numa sociedade que não se prepara, em linhas gerais, para o fenômeno sucessório. O momento atual de pandemia, inclusive, ele nos coloca em xeque todas as situações, inclusive no sentido da própria finitude da vida, né? Porque a gente passa toda a nossa existência procurando fugir desse assunto, e a grande consequência disso é uma falta de planejamento no que diz respeito à questão pós-morte. E essa falta de planejamento, ela acarreta em sérios percalços que vão ser sentidos pelos sucessores quando dá falta de um patriarca ou de uma matriarca na família. Porque, embora nós tenhamos no Código de Processo Civil Brasileiro a previsão no artigo 611 do CPC, que apresente que o processo de inventário ele tem que ser iniciado 2 meses depois da abertura da sucessão, ou seja, 2 meses após o falecimento, e ultimado nos 12 meses subsequentes, a verdade é que todo mundo sabe, todo mundo aqui tem a experiência em relação a algum caso que tenha vivenciado, ou até mesmo de algum familiar seu, de inventários intermináveis, né? Não é por acaso que o processo de inventário mais longo da história do Judiciário do Brasil foi um inventário na comarca de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, que demorou mais de 100 anos um processo de inventário. Então, nós temos a certeza de que, quando nós temos um planejamento para esse momento pós-mortem, as consequências para aqueles que ficam certamente vão ser diminuídas, principalmente nas questões econômicas. Porque vamos pensar no seguinte, essa falta de planejamento para a questão pós-mortem, e principalmente quando nós não estamos contando com a situação do falecimento, porque essa falta de cultura que eu falava agora há pouco, quanto à questão sucessória, ela é quebrada frente a alguma enfermidade. Então, se nós temos lá o patriarca ou a matriarca da família que está acometido de alguma doença, certamente, não só ele, mas todos aqueles que o rodeiam, começam a parar para pensar em como vai acontecer a situação da sucessão desse produtor rural. Todavia, quando acontece uma fatalidade de um acidente, um infarto, alguma dessas situações que pega todo mundo de surpresa, daí realmente a gente tem uma situação bastante preocupante. E, infelizmente, considerando que a estimativa que existe na doutrina é que de a cada 10 óbitos, no Brasil, apenas um conte com a situação do testamento. E isso acarreta, nessa falta de planejamento com a sucessão testamentária, que muitas vezes aquelas ideias que esse possuidor de uma grande extensão de terras tinha para a destinação do seu patrimônio, acabe ficando à mercê de uma decisão que vai depender, muitas vezes, do bom senso de todos aqueles que ficaram. Só que, infelizmente, aqui a gente está lidando com pessoas em crise,
Porque a perda de um familiar, ele sempre vai trazer um momento de crise. E a gente sabe que em famílias onde nós temos ainda gestores muito centralizadores, a perda dessa pessoa vai gerar em consequências muito danosas, inclusive pode inviabilizar o próprio negócio, que a família toda depende disso. E daí o que vai acontecer? Enquanto nós temos a tramitação do processo de inventário, embora nós tenhamos lá uma situação da nomeação de um dos herdeiros como inventariante, nós sabemos que tudo isso vai gerar em atrasos e muitas vezes na perda de oportunidades de negócios por parte de todos os sucessores. Isso, quando não acontece, e em algumas situações eu já presenciei, infelizmente, de o processo de inventário por muitos anos ficar discutindo apenas quem vai exercer a condição de inventariante. Então imagine em que isso pode importar na vida desses sucessores, principalmente daqueles que, repito, dependem desses fatores de produção que eram antes geridos por aquele que faleceu. E aí, passo aí para o professor Antônio Zanetti para que a gente já possa iniciar essa troca a respeito dessas situações quanto à sucessão no agronegócio. Boa noite, Conrado. Boa noite, queridos alunos, amigos, colegas e demais participantes da nossa webinar. Realmente estamos enfrentando aqui um momento de crise. Tá? Eu me chamo Antônio Zanetti, sou professor e coordenador da pós-graduação em Direito Agrário e Agronegócio da Fundação do Ministério Público. Então, estamos trazendo esse tema a respeito da sucessão no agronegócio, que é uma temática muito interessante, conforme todas esses dados de experiência que o professor Conrado acabou de mencionar na atuação, não só como professor, mas principalmente no dia a dia da advocacia a respeito do direito de família e sucessões. Então, a partir daí, professor Conrado, essas questões que nós temos todas, eu fico pensando aqui, eu quero trazer um pouquinho dos dados da sucessão, principalmente no agronegócio, a respeito, concatenando com tudo isso que você mencionou agora. Nós podemos verificar dentro de 80% das empresas no mundo, elas são familiares. No âmbito do Brasil, nós temos 90% das empresas que são familiares, ou seja, no Brasil é um número mais expressivo que a média mundial. E dentro do próprio agronegócio, 96% das empresas são familiares. E mesmo assim, somente 19% delas, em torno de 19, 20%, elas têm uma estratégia de sucessão, um planejamento sucessório. Isso são dados da PricewaterhouseCoopers, lá de 2016. Acredito que hoje em dia já se tenha um pouquinho mais, mas não tanto, porque nós sabemos que nós temos aí em torno de 3 gerações dentro do agronegócio, dentro da produção rural. Então, nós temos aí mais ou menos aquela geração dos anos 40 e 50, a geração dos anos 80, 90 e a geração dos anos 2000. A partir daí, eu acho que cabe falarmos um pouco do que de fato é a atividade rural e o que isso gera a partir dessa atividade em termos de sucessão no agronegócio. Eu tenho uma frase, para mim, que é muito cara, que o produtor rural ele é um centro de imputação de responsabilidade e obrigações. Ou seja, ele tem toda uma programação dentro da cadeia do agronegócio em que ele tem que se provisionar para o futuro. Nós temos aí dentro da cadeia o antes, o dentro e o depois da porteira, né? Que todos aqui que estão nos escutando já sabem muito bem como é que isso funciona também. Muitos produtores rurais que se inscreveram aqui, estão nos assistindo, sabem que antes da porteira, o próprio contrato agrário, antes de ingressar na terra, ou de arrendamento, ou de parceria rural, suas peculiaridades, a produção e o fornecimento de insumos necessários, as máquinas, todos os equipamentos e aqueles serviços especializados
que tocam anteriormente. Dentro da porteira, então, todo aquele preparo e manejo dos solos, os tratos culturais, a irrigação tão cara. Ultimamente, agora nós estamos enfrentando uma seca terrível, uma estiagem aqui no Rio Grande do Sul, em que nós não temos uma solução até agora. Está se debatendo, mas ainda não temos. Então, a colheita e a criação de animal também dentro da porteira. E depois da porteira, nós temos todo o transporte, a armazenagem, a industrialização, a distribuição e a comercialização dessas questões. E dentro desse contexto, nós ainda temos que observar algumas questões constitucionais que a nossa Constituição prevê desde o artigo 5º, o artigo 170, lá no inciso 3, 186, 184, no tocante à função social da propriedade. O que toca a função social? O aproveitamento racional da terra, o bom uso do solo, utilização dos recursos naturais disponíveis, a boa observância do meio ambiente, as questões voltadas às relações de trabalho, buscando esse bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, vejam que o produtor rural ele é um centro de imputação de responsabilidade e obrigações. E, a partir daí, ele tem aquele princípio básico, que é, basicamente, a segurança alimentar, alimentar o mundo. Em termos econômicos, nós temos aí a China, que quer, basicamente, investir no Brasil, não tem segurança jurídica, mas, ao mesmo tempo, ela compra toda a nossa soja. Em setembro do ano passado, nós não tínhamos mais soja para mandar para a China, por exemplo, em razão dessa esgotou o nosso soja. Então, historicamente, o produtor rural que constituiu esse patrimônio, organizou-se, e, a partir daí, os filhos, as esposas, se não saíram para o meio urbano, eles acabam projetando as suas vidas de forma intrínseca à empresa familiar, e não o contrário, acabando, por vezes, por misturar o patrimônio pessoal com o da própria empresa familiar. Ou seja, ele acaba pagando com o mesmo cheque o tratorista, os insumos, a escola do filho, da empregada doméstica, misturando completamente esse patrimônio pessoal com o da empresa familiar. Então, eu acredito que nós temos aí, se nós pudéssemos conceituar o planejamento sucessório, gostaria de pegar a conceituação da nossa querida professora Giselda Hironaka, que é a nossa professora de ambas as pós-graduações, tanto de família e sucessões, quanto a de agrário e agronegócio. Ela afirma, então, que é o planejamento sucessório como um conjunto de atos e negócios jurídicos efetuados por pessoas que mantêm entre si alguma relação jurídica familiar ou sucessória, com o intuito de idealizar a divisão do patrimônio de alguém, evitando conflitos desnecessários e procurando concretizar a última vontade da pessoa cujos bens formam o seu objeto. Então, aí nós vemos que da necessária dos 3 grandes pilares da sucessão e o planejamento dentro do agronegócio, que é a governança familiar e psicologia, a governança corporativa e o planejamento jurídico e sucessório de fato. Passo, então, a palavra para o nosso professor Conrado. Professor Zanetti, bem observado essas características, né, próprias das empresas que mexem no agronegócio, dessa mistura, muitas vezes, né, dos negócios com os bens familiares. E uma situação, enquanto tu falavas, recordei de todos os processos de inventário que já atuei que envolvia a sucessão do produtor rural. E tem uma característica interessante, que todos os inventários que envolviam uma fazenda, esse de cujos, esse falecido, ele deixou testamento. Ele até é uma categoria que, ao contrário da grande média do brasileiro, ele até faz uma disposição de última vontade. Todavia, a gente nota que sem muita reflexão, ou seja, muitas vezes ele quer beneficiar determinado filho ou se preocupa com uma determinada situação e não se preocupa em pensar de uma forma global. E digo isso, por exemplo,
quando a gente vai redigir um testamento, porque nós temos várias formas de disposições testamentárias. A forma que é mais utilizada, que é a mais segura, é o testamento público, que é feito em tabelionato de notas. Claro que nós temos outras opções, como, por exemplo, o testamento particular, que o testamento particular ele também é chamado de hológrafo, né, porque holo é grafia, grafo é grafia, holo é próprio, então própria grafia, o testamento hológrafo é o testamento particular, que a pessoa tem a facilidade de poder fazer em casa, a pessoa pode fazer em idioma estrangeiro, inclusive, às vezes é uma senhora de idade que escreve melhor na língua italiana, ela pode fazer o testamento em língua estrangeira, desde que as testemunhas elas compreendam essa disposição. Aliás, no momento atual de confinamento, em que inclusive o serviço notarial encontra-se fechado, o testamento hológrafo é a grande saída do momento, né? Daqui a pouco, como o professor falou, que nós temos aqui alguns produtores rurais que nos assistem, hoje, para quem, enquanto não for buscar o testamento público, pode se preocupar em fazer um testamento particular, e esse testamento particular ele pode ser feito, inclusive, de forma manuscrita, como uma primeira saída de planejamento sucessório. Mas a gente também tem o testamento cerrado, e muitas vezes o testamento cerrado, ele permite um sigilo maior, porque a pessoa não quer que ninguém tenha acesso ao conteúdo que consta naquele testamento. Então, o testamento cerrado, que ele também é chamado de místico ou secreto, ele mistura o testamento particular e o testamento público. A pessoa ela vai fazer esse documento em casa e vai entregar na presença do tabelião de duas testemunhas, onde esse tabelião ele passa, nos termos do Código Civil Brasileiro, a serrar e coser esse testamento. Coser é costurar, o testamento ele vai costurar, o tabelião vai costurar com linha e agulha e depois vai fechar com cera, vai lacrar esse documento, que somente no falecimento desse testador, que lá nos termos do artigo 735, o seguinte CPC, vai ser promovida uma ação de registro de testamento, que esse testamento ele vai ser aberto. Então, esse testamento cerrado, ele permite, entre outras situações, uma maior segurança dessas disposições, e até porque o testamento ele não serve só para questões patrimoniais. Nós temos, por exemplo, conforme dispõe o artigo 1609 do Código Civil, lá no inciso 3º desse artigo 1609, o testamento ele pode servir como uma forma de reconhecimento de filhos. Então, esse testador, ele pode aproveitar essa oportunidade para reconhecer um filho que ele tenha tido em uma primeira relação ou até mesmo fora do casamento. Então, nós temos funções também extra-patrimoniais do testamento, e uma delas que as pessoas não refletem é até mesmo quanto a disposições especiais quanto ao funeral, né? Tá certo que agora, em tempo de coronavírus, nós temos restrições quanto aos atos fúnebres, mas em épocas ordinárias a gente tem como a pessoa fazer a escolha de que forma pretende fazer o seu velório. Nós temos um precedente do STJ que julgou, inclusive, quanto à destinação do cadáver, dizendo que era a vontade do falecido que o seu corpo ficasse criopreservado em Michigan, nos Estados Unidos, aguardando o avanço da tecnologia para ele ser ressuscitado, e a discussão chegou ao STJ porque esse cidadão ele não deixou disposição de última vontade. Então, veja, o testamento ele tem uma função muito importante. Todavia, muitas vezes, por redigir sem orientação, a pessoa faz o testamento e não nomeia substitutos. Por exemplo, ele deseja que o seu campo, que é o mais produtivo, fique com um determinado herdeiro. Daí ele vai e faz da seguinte forma a cláusula testamentária: desejo que o meu campo situado em tal cidade fique para o meu filho A. Todavia, pode acontecer desse filho ser pré-morto, ou seja, vir a falecer antes do decurso. Pode acontecer que, numa mesma oportunidade, num acidente de carro, esse filho morra automaticamente no momento do impacto, e o pai venha a falecer lá no hospital, ou seja, esse filho é pré-morto e ele não vai receber essa herança. E se não houver a indicação de um substituto, nós vamos ter a caducidade da disposição testamentária, ou seja, o testamento caducou, ou seja, ele é um testamento que ele é válido, esse testamento existe, ele apenas no plano da eficácia, lá dentro da escada pontiana, ele não vai ter aplicação. Então veja a importância, quando a gente vai redigir um testamento, de que nós possamos nomear
essas substituições testamentárias, para que a gente não corra o risco da caducidade do testamento. Outra situação, professor Zanetti, que é muito recomendável quando nós temos uma sucessão do produtor rural, quando vai ser redigido o seu testamento, é a nomeação de um testamenteiro. O testamenteiro é chamado também pela doutrina como executor testamentário. E eu vejo com bons olhos essa metodologia, principalmente porque esse testamenteiro é uma pessoa de confiança do testador. Ou seja, pode ser que dentre todos os seus parentes, ou até mesmo dentre os seus funcionários, eu já vi em algumas hipóteses de inventários que eu atuei, onde o executor testamentário era o advogado que atendia esse falecido. Essa pessoa designada no testamento como testamenteiro, ele vai ter como função de dar efetividade à disposição de última vontade. Ele pode ser atribuído, inclusive, a qualidade de ser inventante, ele pode ser atribuído a qualidade de administrador de certos bens. Então, veja que aqui nós já falamos duas funções para um testamento que pode auxiliar aquele produtor rural que nos assiste. Uma é a nomeação de substituições para aqueles herdeiros testamentários, ou seja, de substitutos testamentários. E segundo, a figura do executor testamentário, que é o testamenteiro, que pode ser sim uma ótima alternativa para que, durante o percurso do inventário, nós tenhamos um melhor atendimento para o interesse desse patrimônio. Perfeito, professor Conrado. Esses paradigmas de proteção do patrimônio e principalmente para que a família não fique basicamente de uma forma insegura quanto ao que vai ocorrer no futuro, nós podemos verificar todos esses modelos de proteção. Mas nós temos também diversos mecanismos em 3 modelos que nós podemos verificar. Com relação à governança familiar e a psicologia de toda a família, até às vezes as pessoas dizem, pô, mas o que ele está falando? Não, eu falo o seguinte, olha, nós temos aí dependência econômica dos familiares de lucros empresariais dentro do agronegócio, ou seja, nós temos filhos que estão dentro do negócio e temos filhos que não estão dentro do negócio. E acaba que, por vezes, por isso que tanto no testamento quanto na continuidade da empresa é tão importante nós escolhermos um líder. Por quê? A palavra líder é como se fosse o próprio testamenteiro, só que, no caso, quando nós vamos fazer um planejamento sucessório de uma empresa do agro, basicamente nós temos toda uma equipe que vai levantar todas essas questões, ou seja, teremos um contador, um consultor, enfim, é uma orquestra que realizará, então, toda essa organização. E, a partir daí, o ideal é que se escolha um líder e que se tenha uma escolha do sucessor para cargos relevantes dentro da empresa e que não se choque com um futuro nepotismo. Por exemplo, nós temos sempre aquele filhinho mais querido ou aquela filhinha mais querida, mas nem por isso, né, não porque ele ou eles são os mais queridos, são os mais competentes também. Então, como é que a gente vai escolher o sucessor sem cometer alguma injustiça dentro da empresa? Então, temos que ter também alguns mecanismos de atribuições a respeito da saída do fundador da empresa. Isso é um processo muito que deve haver muita comunicação entre todos os familiares, no momento em que aquele fundador, o patriarca da empresa que constituiu o patrimônio, tinha uma época que ele só queria constituir o patrimônio e realizar a empresa dele. Hoje em dia nós temos uma outra época, um outro paradigma, que nós queremos dar continuidade, longevidade à empresa. Nós temos aquela famosa expressão italiana, que é cent'anni, ou seja, que a família dure 100 anos. Né? Então, não por acaso, nós temos aí diversas empresas familiares que acabam se chocando
com um fundador centralizador da empresa e que nós acabamos tendo algumas informalidades de decisões. Agora, recentemente, há pouco menos de uma semana atrás, nós tivemos a venda de uma empresa que é a Bela Agrícola. A Bela Agrícola, o negócio principal dela é a comercialização de grãos e insumos. E eles trazem isso através de um portfólio de produtos e serviços baseados basicamente na tecnologia, oferecendo insumos e assessoria técnica ao produtor rural, através de plataformas integradas de negócio, etc. e tal. Bom, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele aprovou sem nenhuma restrição a compra, compraram em torno de 54%, 55% das ações da Bela Agrícola por um grupo chinês, que é o DKBA, que é basicamente um braço do Xangai Pexin aqui no Brasil. O valor eles não revelaram, mas a empresa, que é lá de Londrina, ela faturou no ano passado quase 3 bilhões. Em 2016, esse mesmo grupo comprou a Fiagril, que é uma companhia do mesmo ramo da Bela Agrícola, com sede lá no Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde. Mas o dado bacana para trazer aqui para todos os colegas e produtores é basicamente o seguinte: o fundador da empresa, que é uma empresa familiar, que é o senhor João Colofati, após a venda, ele deu uma entrevista dizendo basicamente o seguinte: olha, a companhia já havia adotado práticas de governança, contratando diversos diretores do mercado. E um dos fatores que fizeram os chineses se interessarem é que nós tínhamos uma gestão mais profissional do que a média no mercado. Ou seja, o turning point da venda dessa empresa familiar, ela foi motivada por toda uma organização profissional anterior que a empresa teve no momento anterior, então, à própria venda. Não anterior, mas muito antes, alguns anos antes, para que fique completamente segura a empresa no momento de uma futura venda. Então, nós temos aí, além dessa governança familiar e psicologia dentro da família, nós temos toda aquela governança corporativa, separação e utilização dos bens da empresa e dos bens pessoais, como eu falei no início aqui, essa confusão do patrimônio pessoal com o patrimônio jurídico da empresa, esse planejamento sucessório formal que você acabou de mencionar, professor Conrado, essas questões testamentárias e toda a política de remuneração de trabalho de capital. Aquele filho que está fora deve ganhar a mesma coisa que o filho que está dentro da empresa, que foi fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado nos Estados Unidos, ficou lá dentro de uma family farm durante 3, 4, 5 anos, entendendo como é que as coisas funcionavam lá, e trouxe toda essa tecnologia para cá, e aquele filho que basicamente só quer receber os valores porque ele é basicamente um herdeiro. Ele deve ganhar a mesma coisa? Bom, nós temos a terceira parte também desse planejamento jurídico sucessório, que basicamente é uma pulverização do controle e planejamento da sucessão da propriedade, que é um controle empresarial tanto das cotas quanto das ações. E esse planejamento sucessório e de outros bens pessoais deve levar em conta também essa situação imobiliária da família e da empresa e toda essa burocracia que gera, porque por vezes nós temos aí basicamente um grande patrimônio, mas não tem liquidez. E por vezes nós temos que pagar impostos muito, muito altos, e eles acabam que os familiares não têm esses valores tão altos para fazer alguma. Então, se deve de fato pensar em tirar um pouco, cortar em parte esse patrimônio até que a situação se resolva. E uma quarta parte que é a relação entre os profissionais e os clientes que atuam de fato nesse planejamento sucessório, que é de fato o bom conhecimento jurídico e a boa comunicação com o cliente. Eu acredito que a boa comunicação e transparência é tudo, ingressando também na esfera da ética profissional. Aquelas questões até a gente vê dentro da ética profissional com relação aos próprios honorários,
no modelo que são feitos, que com relação aos custos e os incentivos que tanto os profissionais terão, quanto todas as partes que estão atuando lá dentro. Há algumas questões voltadas como os limites do Poder Judiciário. Nós sabemos hoje em dia que o Poder Judiciário é muito moroso, principalmente no primeiro grau de atuação. Os tribunais vão bem, mas o primeiro grau, eles acabam por serem, em parte, morosos, algumas várias, então se deve valorar. Adianta ingressar com uma ação para verificar, deve se tentar fazer um acordo, fazer um comitê familiar dentro deste modelo. E também a imprevisibilidade e o não definitivo da vida, né? E se alguém vier a falecer no meio disso? Então, se tem mecanismos de proteção tanto da família, quanto da propriedade, quanto da gestão. E aqui cito assembleia familiar com acordo, ou até mesmo um pacto familiar, testamentos, conforme o professor Conrado acabou de mencionar muito bem, e colocando alguns modelos de testamento. Até me lembrei, professor Conrado, que a cera para o testamento cerrado me disseram que estava meio que em falta aqui no Brasil, que estavam basicamente tendo que arranjar uma outra empresa que vem de fora essa cera para fazer. Então, mas acredito que está chegando e que vai dar tudo certo. Um outro modelo de proteção da propriedade. Nós temos, por exemplo, conselhos de sócios, reuniões prévias, as questões voltadas aos acordos de acionistas, posteriormente uma assembleia geral, reunião de sócios, e a proteção da gestão também, conselho consultivo, conselho de administração, com comitês, regimentos internos, auditoria externa, conselho fiscal, diretoria com gerência. Então, basicamente, nós temos esses pilares e alguns modelos de proteção dentro do planejamento sucessório. Também, professor Zanetti, a gente pode pensar, considerando toda a complexidade, todas as informações que o colega apresentou, hoje como uma alternativa para algumas famílias é a constituição de holdings, como forma de prevenção à necessidade futura de um inventário. E primeira situação que todo mundo que nos assiste precisa ter consciência: a holding, a formação de uma holding, ela não é uma receita de bolo, ou seja, não é simplesmente eu pegar e achar que qualquer pessoa que chega vendendo, porque talvez até mesmo alguém que nos assiste já foi procurado por alguma empresa ou por algum escritório com uma fórmula mirabolante de formação de holding. E todas as vezes, pelo menos, que eu sou contratado para fazer, primeiro, meu escritório só trabalha com família e sucessões, mas eu faço em conjunto com um escritório que atua em tributário e societário. Somado a isso, a gente traz para esse time de profissionais um escritório de contabilidade, porque uma primeira e necessária etapa, toda vez que a gente vai passar a constituir uma holding, é fazer um estudo da viabilidade de sua implementação, né, para que depois, analisados os riscos e as condições, a gente passa para a implementação. E para quem nunca ouviu falar sobre esse modelo, como é que ele se constitui, né, brevemente, assim, sem aprofundarmos o assunto. Nós pegamos esses bens que, na grande maioria, estão no nome das pessoas físicas da família e jogamos para dentro de uma pessoa jurídica. Mas daí a gente tem que pagar essa transferência para dentro de uma pessoa jurídica. Sim, tem a necessidade desse investimento. Mas o grande benefício da formação de uma holding é não apenas sucessório, mas também tributário. Porque daí, dentro dessa empresa, muitas vezes a família tem arrendamento que recebe dentro da pessoa física, ela vai passar a tributar como pessoa jurídica. Então, nós temos vantagens não só após mortem, mas também durante o período de vida desses titulares. E com a falta de um deles, e principalmente aí a falta desse patriarca ou dessa matriarca, o que nós vamos fazer dentro dessa holding é transferir cotas sociais, ou seja, nós vamos pegar dessa grande empresa que é constituída dos bens da família e apenas transferir as cotas sociais, ou seja, nós não vamos transferir os bens. Mas então quer dizer que eu não vou ter inventário? Não é isso.
Apenas tu vai facilitar essa sucessão, porque tu vai avaliar as cotas sociais a partir dos critérios da Fazenda Estadual, porque o evento morte, ele incide tributo. E a tributação é de competência estadual, porque é imposto de transmissão causa mortes. Mas a grande vantagem é que tu vai transferir entre os herdeiros essas cotas sociais e, inclusive, como o professor Zanetti apresentou, já pode, na constituição dessa holding, estabelecer quais são os critérios. Eles podem ter critérios, por exemplo, que é o critério etário para preferência da questão da divisão das terras, pode ser um critério da questão geográfica, pode ser um critério de sorteio. Então, veja que a constituição dessas holdings tem uma grande vantagem em detrimento dos inventários, porque o grande mal do inventário, gente, é o desconhecimento dos profissionais que atuam muitas vezes nesse inventário. E aqui eu chamo a responsabilidade para os profissionais de carreira jurídica. Porque o que acontece muitas vezes, e olha, eu vejo isso em 95% dos inventários, é que tem um profissional que não sabe nada de direito sucessório, ele assumiu a causa, porque a gente sabe que os honorários para advocacia em inventários é um grande chamariz, daí a pessoa assume a causa e, por desconhecimento, faz com que o processo demore ainda mais. Porque um inventário litigioso com mais de 3 herdeiros, sabe quantos andamentos a gente consegue fazer num ano? No máximo 3 ou 4. Então, eu estou dizendo andamentos processuais, nem estou dizendo a resolução desse inventário. E, gente, isso, no histórico dessa família, que todo mundo está acostumado com um bom patamar financeiro, como o professor Zanetti falou, muitas vezes uma família em que todos os membros dependem dos rendimentos dessas propriedades, isso pode gerar a falência da família, em que muitas vezes vão ter que se desfazer de bens para pagar tributos, vão ter que se desfazer de bens para pagar funcionários que entraram com ações trabalhistas e outras obrigações. Então, aí nós temos aquilo tudo que esse familiar lutou, ficou noite sem dormir, se sacrificou muitos sonhos para conseguir levantar esse patrimônio, ele acaba se desfazendo. E daí não adianta, né? Onde falta o pão, começa a discórdia. Daí muitas vezes famílias que todo mundo se dava bem se transformam numa grande guerra. Eu costumo, inclusive, Zanetti, fazer com os nossos alunos uma brincadeira que é a seguinte, perguntar, vem cá, a família de vocês se dá bem? Não, nossa família está super bem. Vocês já dividiram herança alguma vez? Né? Porque é aí que a gente conhece verdadeiramente as pessoas. E uma das grandes preocupações que a gente tem na pós-graduação em família e sucessões aqui na FMP, e também é uma realidade na pós-graduação que o professor Zanetti coordena, é conciliar teoria e prática, ou seja, não adianta para o profissional hoje ele saber teoricamente as questões, e mais, esse profissional ele precisa saber atuar de forma interdisciplinar. O professor Zanetti falava da questão psicológica, ou seja, nós precisamos ter mecanismos de gestão desses conflitos, porque as pessoas que nos procuram nesse momento, elas não se encontram em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, são pessoas que podem ter a maior titulação, mas eles se encontram como partes num processo, e quem está em parte não está inteiro. E aí a necessidade de profissionais especializados, atualizados e com um foco bastante humano, porque as pessoas elas estão precisando de atenção. E a atenção que a gente vai dar para esses familiares vai ser decisivo para que a gente consiga preservar a questão patrimonial e também as relações que existem ali. Porque todo mundo já teve uma boa relação e, infelizmente, muitas vezes o processo de inventário quebra todos esses laços. Perfeito, professor Conrado. Excelentes colocações. Eu estava refletindo aqui a respeito daquele patriarca que, de fato, ele constituiu o patrimônio. Então, o que de fato nós tivemos ali o início da nossa webinar, eu abordei a questão das 3 gerações. Né? Então, imaginem essas 3 gerações com pensamentos completamente diferentes
em que os fundadores criaram os negócios, numa época em que, basicamente, o objetivo era se proteger da inflação e constituir algum patrimônio, em que o objetivo, então, era tão somente este, colocar o pão na mesa, principalmente os agricultores, que alguns começaram desde muito cedo. Então, hoje em dia, os casamentos estão diferentes na atualidade. Então, se não trabalharmos bem esse processo sucessório, trabalhando as famílias, organizando antes, isso poderá vir a dar um grande estouro aí, como eu costumo dizer. Então, e também um outro problema é se nós não temos filhos e netos interessados na continuidade, na longevidade do negócio. Isso o negócio então pode terminar, pode se extinguir, e tanto é que ocorre uma grande diminuição na população rural no campo, causando um grande êxodo rural. Então, uma outra questão que eu acho interessante mencionar para quem assistiu ao webinar do professor Juliano Madalena, em conjunto com o professor Conrado, a respeito das tecnologias dentro do agro. De que modo essas tecnologias e os sistemas de gestão podem ajudar, então, na sucessão do agronegócio, em todo esse planejamento. A gente pode verificar que o agro ele tem escala, só que ele não tem muito controle. Quem não tem uma medição, ele não sabe o resultado do seu negócio. E é aí que a tecnologia entra. E principalmente no momento de realizar, por exemplo, uma prestação de contas para os filhos os filhos externos ao negócio, que basicamente só participam do rendimento daquele negócio. Por vezes, eles não sabem o porquê que não vai ter uma participação no final de 6 meses, no final da colheita, algo nesse sentido. Ele não vai ter uma ideia do quão importante é comprar novas terras, o quão importante é investir cada vez mais para que o negócio, então, cresça, e principalmente a questão mais importante de tudo isso é sim a comunicação. E isso tudo tem um objetivo, que o negócio não ocorra um rompimento na falta dos pais e que ele continue crescendo, ou seja, que os irmãos possam seguir se dando bem e, principalmente, que o negócio tenha uma longevidade cada vez maior, né? Então, esse uso dessas novas tecnologias é muito bacana para verificar a quantidade de plantio, todo o uso da produção agrícola. Hoje em dia nós podemos ver quantos grãos estão sendo plantados nos nossos smartphones e o quanto estão colhendo, ou seja, é muito difícil de nós não usarmos isso a nosso favor. Então, eu sempre me lembro até de um case muito bacana, de uma empresa no interior do Rio Grande do Sul, lá na região do Planalto. Para quem não sabe, a região do Planalto do Rio Grande do Sul, ela basicamente tem 60% da produção de maquinários agrícolas do Brasil é feito, sim, lá na região de Não Me Toque, Carazinho, na região do Planalto. E nós temos uma história muito bacana de uma das empresas em que basicamente, o pai e o filho, eles estavam na empresa junto com a família. A empresa faturava em torno de 50 a 70 milhões anuais. Posteriormente, então, esse pai e o filho compraram as cotas de todos os demais familiares e começaram a investir cada vez mais na empresa. O que eles fizeram? Pegaram um avião lá para a Austrália e foram em busca de novas tecnologias. Compraram, então, uma nova tecnologia para implementar nas suas máquinas e, a partir daí, como é que eles voltaram lá da Austrália? Cada um deles voltou com um pendrive no bolso, só que em 2 aviões diferentes. Ou seja, se um avião caísse, o outro iria implementar essa nova tecnologia e o negócio ia seguir longevo. Ou seja, o grande objetivo de todo esse planejamento é, sim, a longevidade
do negócio, o famoso Centani, né? Nós temos também um outro grande caso, professor Conrado, em termos práticos, que está lá na obra, é Family Farms in Latin America, ou seja, é uma coletânea de artigos sobre casos de famílias empresariais de toda a cadeia do agronegócio, que ela é escrita por diversos professores americanos e alguns brasileiros. Até quem me indicou esse livro foi um amigo que é consultor, com quem eu tenho uma parceria, e ele disse, Antônio, saiu onde eu escrevi um artigo de um caso muito interessante de uma família de São Paulo, que é o Returning to the Founding Family After 24 Years, ou seja, 24 years. O retorno da família fundadora depois de todo esse tempo. E aí que é o caso dos Sucos Lima, que a família vendeu os Sucos Lima e depois de 25 anos eles recompraram a empresa. E o que aconteceu no núcleo desse negócio? Eles não conseguiram crescer mais, porque quem colocava energia, quem colocava técnica, quem colocava carinho e cuidado com aquele negócio era a família que de fato fundou, que era a família Silva, de São Paulo, os famosos Suco Silva. Então, oportunizando esse retorno para dentro do ambiente familiar, que já eram, depois dessa época, os filhos dos fundadores iniciais. Professor Zanetti, agora, enquanto tu falava da questão desse planejamento, claro que as tecnologias elas são de extrema importância e cada vez mais, né, a gente utilizando isso para agregar valor ao negócio, para trazer um maior número de rendimentos, para conseguir trazer um melhor lucro, inclusive, né, para que todo o investimento ele possa trazer retorno. Mas eu também lembrava, com a tua fala, que a sucessão, esse planejamento sucessório pode auxiliar, inclusive, a diminuir percalços aos filhos desse produtor antes mesmo de que ele venha a falecer. Sabe por quê, Zanetti? Muitas vezes as pessoas, e a grande maioria das pessoas que se casa, a pessoa não busca orientação de qual é o melhor regime de bens. E o que acontece é as pessoas casarem ou viverem em união estável pelo regime da comunhão parcial de bens, porque é o nosso regime legal supletivo, nos termos do artigo 1640 do Código Civil, e muitas vezes as pessoas buscarem só na internet de como é que funciona esse artigo, que a explicação quanto ao regime da comunhão parcial está no artigo 1658 até o artigo 1660 do Código Civil, e a pessoa tem a ilusão de que só vai se comunicar os bens adquiridos a partir do início da relação. Acontece que, lá no artigo 1660, no inciso 5º, nós temos uma previsão que estabelece a comunicação entre os cônjuges ou companheiros dos frutos de bens particulares. Olha bem, comunicação dos frutos de bens particulares. Então imagina o seguinte, um dos filhos de um grande proprietário de fazendas no Rio Grande do Sul ou no Mato Grosso, enfim, vem a falecer e deixa 2 filhos ou 2 filhas. E esses filhos são casados pelo regime da comunhão parcial de bens. E vamos imaginar que de arrendamento aí nós tenhamos R$500 mil por mês. Vamos pensar num arrendo muito alto. E que cada um desses recebimentos, esse filho use como poupança. Veja que a cada mês que ele economizar nessa poupança, o seu parceiro de vida, que a gente no direito chama de consorte, nesse momento vai ter muita sorte, né? Porque, veja, esse parceiro, que seja o cônjuge ou companheiro, vai ficar com metade desse arrendamento. Então, veja, a pessoa talvez não tinha ideia de que isso ia acontecer. E está comunicando bens. E a gente tem que atentar ao seguinte, hoje existe uma linha muito tênue entre namorados e uma relação de união estável.
E o que pode acontecer é essa pessoa acreditar que tem um namoro e, na verdade, para o direito de família, ela estar em união estável. E uma união estável, nos termos do artigo 1725, sem contrato, nós vamos aplicar comunhão parcial de bens. Ou seja, fique atento, cada um dos senhores, quer nas famílias que atendem nos seus escritórios, quer aquele produtor que nos escuta em relação aos seus filhos, de que você pode estar perdendo dinheiro, você pode estar comunicando bens que a pessoa não tem nem ideia. Então, fica aí mais essa orientação para que a gente possa pensar nesse planejamento não apenas após a morte, mas também intervivos. E já nos encaminhando para o final, eu deixo aqui o convite para que vocês possam conhecer mais a respeito dos nossos cursos de pós-graduação aqui da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Inclusive, para todos vocês que nos assistem, vai ser disponibilizado aqui nos comentários um cupom de desconto para que você possa fazer parte do nosso curso, dos nossos cursos de pós-graduação, que muitas vezes as pessoas têm um pouco de resistência com a modalidade EAD, e a nossa plataforma é bastante interativa. Nós temos a possibilidade de que os alunos, que são de todo o Brasil, possam trocar experiências, tenham ali oportunidades de troca de experiências, e sem falar no nosso corpo docente. O professor Zanetti falou da professora Giselde Ionanaca, que é professora no estado de São Paulo, foi professora titular da USP, e é um dos principais nomes no direito das sucessões e no direito agrário também, a professora Giselde Ionanaca. E fora isso, nós temos grandes nomes, quer de carreira pública, quer de carreira privada, que você vai ter acesso aqui na nossa pós-graduação. E antes mesmo de terminar aqui o nosso webinar, você pode também mandar a sua pergunta aqui pelos comentários, que vai ser por essa ferramenta também que nós vamos responder. Perfeito, professor Conrado. Dentre esse último ponto que estavas mencionando, eu fiquei... Último tópico, e já se encaminhando para o final, fiquei pensando que dentro dessa questão do melhor regime, dentro do tópico de treinar herdeiros e sucessores e familiares, desde cedo é importante termos presente que o jovem herdeiro ele deve ser treinado para entender as suas posições de herdeiro, seja como gestor, seja como sócio, seja como controlador ou até mesmo minoritário. É necessário, então, desenvolver esses herdeiros e sucessores a consciência de que é muito distinta a situação de um sócio controlador, de um sócio minoritário, de um sócio executivo, daqueles que detêm, de fato, poderes dentro da empresa familiar. E quando nós fizemos essa distinção, entram também a esposa ou o marido de algum ente do membro e do núcleo familiar que está gerindo a empresa, ou seja, com relação aos poderes de voto. E a partir porque nem sempre toda a família se dá bem, né? Como você mesmo mencionou, o professor Conrado abordou a questão, olha, porque nunca brigaram, porque nunca dividiram herança. De fato, nós temos esses problemas porque sempre o marido da filha do patriarca ou a esposa do filho do patriarca eles vão basicamente querer tomar posições dentro da empresa. Então, isso é muito importante que se tenha em mente, de fato, professor Conrado, essa distinção, essa análise anterior do regime de casamento, o treinamento de herdeiros nas mais variadas idades e nos mais variados assuntos, ensinar desde as técnicas de relacionamento com outros sócios, familiares, compreender o balanço, até mesmo uma prestação de contas dos próprios executivos. E aí um importante exemplo é aqueles herdeiros e familiares que tenham consciência que o acionista, cotista, ele é um residual climber, ou seja, que o lucro da empresa, quando há, ele é variável e, portanto, que ele não pode, basicamente, contar com essa renda fixa. Então, entra muito bem e se encaixa essa questão também, principalmente da questão dos regimes de casamento. Então, a partir daqui, te agradeço, professor Conrado,
pelo excelente diálogo. Convido a todos que estão aqui a conhecerem os nossos cursos de pós-graduação, especificamente Família e Sucessões, coordenado pelo professor Conrado, Direito Agrário do Agronegócio, também por mim coordenado, onde nós temos aí desde grandes técnicos na área do direito público, privado, nós temos ministros, desembargadores, advogados que atuam de fato na área e diversos colegas altamente capacitados aí para trazer todas as questões, não só teóricas, mas principalmente práticas, que impactam diretamente o dia a dia da advocacia e que, de fato, deem um alento para todos os clientes dos colegas que são, de fato, advogados e que buscam a tutela dos direitos de todos os clientes em juízo ou até mesmo anteriormente dele, como é o caso do planejamento sucessório. Agradeço a todos aqui a presença e a disponibilidade, ficamos à plena disposição para as perguntas no final. Ainda disponibilizaremos o voucher que dará um desconto na inscrição da pós-graduação. E também, quem quiser sugerir, aproveitar, quer os comentários, ou nos procurar no Instagram da FMP, para nos sugerir temas de novos webinars, a gente fica à disposição e contem conosco e uma boa noite.